Oi, gente! Sejam bem-vindos. Pessoal, vim falar mais um pouquinho de carro. Dessa vez eu não estou no carro. Por quê? Porque tá chovendo, gente. E eu vim contar mais alguns perrengues pra vocês, pessoal. Eu tento ser bem sincera, porque eu sei o quão difícil tem sido pra eu dirigir. Só que às vezes eu percebo que eu não passo tanto isso nos vídeos dirigindo. E aí, o que acontece? Eu anotei mais um monte de perrengue aqui que eu passei pra vocês verem que é natural. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui pra vocês é que eu ainda sinto muito nervoso pra dirigir. Eu fico com muito medo e eu tenho trabalhado isso muito na minha mente. Eu vou até dar uma diquinha aqui que eu aprendi, é tentar refletir o que você pensa quando você vai dirigir. Infelizmente, eu tive alguns casos ruins, alguns exemplos ruins de pessoas que dirigiam. Então eu percebi que isso me travou bastante. E aí toda vez que eu vou pegar o carro, eu começo a ter um monte de pensamentos negativos. Só que eu aprendi que quem manda na minha mente sou eu, em nome de Jesus, Deus me ajuda pra isso. E eu tenho trabalhado pra mudar esses pensamentos. E é isso, pessoal, então eu ainda sinto muito nervoso pra dirigir em si. Mas, assim, eu acho que eu melhorei desde quando eu comecei até agora, uns 20%, vou ser sincera. Tem sido mais tranquilo agora que eu tô pegando mais prática? Sim. Eu não lembro se eu comentei aqui, mas eu fiz aula depois que eu tirei a carteira, até porque eu já tinha tirado a carteira há muito tempo. E o instrutor, infelizmente, foi um péssimo profissional. Então ele foi muito duro, dizia que eu não sabia dirigir, sendo que, gente, eu tirei a carteira e fiquei anos sem pegar um carro, então imagina. E isso me atrapalhou também, porque o que aconteceu? Eu quis parar de fazer aula e também quis ficar sem dirigir. Mas pela graça de Deus, Deus me ajudou muito pra eu vencer isso, porque a gente nasceu pra vencer os medos, né, gente? A gente não vai ser escravo disso. Mas eu tive uma experiência muito ruim com profissionais da área. Só de pensar que eu gastei dinheiro pra ser humilhada, me dá raiva. E depois, dirigindo com algumas pessoas ao meu lado, as pessoas também foram duras. Eu tô me fazendo de vítima? Não, gente. Infelizmente, foi um caso, assim, que aconteceu. As pessoas ficarem, porque tu não sabe dirigir. Claro que eu não sei, né, gente? Eu só tirei a carteira, tirar a carteira não é saber dirigir. Então, qualquer errinho que eu fazia, alguém comentava alguma coisa ruim, isso me atrapalhava muito. Porque não me ensinava, me frustrava a ponto de eu não querer dirigir. Teve até uma vez que aconteceu um caso de eu passar em cima do meio-fio, por falta de atenção da pessoa que estava do meu lado, que falou assim, não, pode ir, confia. E eu fui, passei em cima do meio-fio e a pessoa ainda tentou me acusar. Falando, nossa, você não viu? E aí eu fiquei com tanta raiva que eu fiquei quase 2 semanas sem mexer no carro. Mas aí depois eu entendo isso também, gente, que tem gente que é manipulador, a gente tem que acordar pra vida, né? Então eu tô acordando, aos poucos, mas tô. E outra coisa que me ajudou já tirei a carteira? Já fiz aula com o instrutor? Já. Agora eu vou tentar ir sozinha, porque as pessoas estavam me atrapalhando muito nisso também. Foi isso, gente. Algumas pessoas me atrapalharam. Depois que comecei a pegar o carro sozinha, me senti muito mais leve, muito mais tranquila. Claro que eu peguei um pouco de prática antes de pegar o carro sozinha, mas é muito melhor, até nos momentos ruins que a gente acha que não vai saber o que fazer, que o carro morreu, ou que a marcha agarrou, alguma coisa assim, a gente percebe que sozinha a gente consegue fazer. Então tenha autoconfiança, sabe? Confie em você. Se você tirou a carteira, você sabe dirigir, o mínimo pelo menos, então você vai saber o que fazer. Eu aconselho a você procurar um profissional, sim, apesar disso ter acontecido comigo, até para ganhar mais tranquilidade, sabe? Para saber mexer melhor no carro. Aconselho, tá? O meu caso foi um caso à parte. Com certeza, se eu encontrasse alguém igual a minha primeira professora, eu estaria dirigindo muito mais tranquila no início. Agora também já foi, já passou e é isso aí. Agora eu vou contar os perrengues dos carros em si que eu já tive. Esse é o segundo. O que acontece? Fiquei 4 meses só com o carro, gente, que foi o Ford Ka. Ele tava dando alguns probleminhas, porque tava vazando água dentro também. E o líquido de arrefecimento dele tava baixando. A gente teve que trocar o radiador, teve que trocar o tanque de arrefecimento. O Ford Ka tinha muita parte enferrujada dentro também. Enferrujada não, que tava dando umidade também e tava enferrujando, podia estragar. E aí aconteceu disso, surgiu a oportunidade de comprar esse carro, eu vendi o Ford Ka. Foi isso. Esse carro também me deu bastante trabalho, que agora é um C3. E aí o que acontece, gente? Ele veio com um defeito que a gente não estava conseguindo encontrar que defeito que era. E aí o meu irmão entende um pouco também, futucou um pouquinho, mas a gente percebeu que era parte da central do carro que estava com problema e teve que trocar. Antes disso, o que o carro estava fazendo? Eu estava dirigindo, normal,
e do nada o carro perdia a aceleração, ele parava de acelerar, o pedal do acelerador ficava mole, parecia que desplugava. E o carro simplesmente ia reduzindo a velocidade e parava, né? Porque não dava para acelerar, aí tinha que desligar e ligar. Só que isso me assustou muito, porque eu já não queria sair com o carro para lugar nenhum por conta disso, até levar no mecânico. E aí teve um dia que eu precisei levar, até porque quando a gente compra um carro, né, coisa que eu não sabia, se você é iniciante você vai perceber que você também não sabe muita coisa. Tem que levar no Detran, tem que fazer vistoria, tem que fazer a troca de nomes, né, do antigo dono para o dono atual. Só que não deu para fazer porque o carro estava com defeito. Até passaria na vistoria, porque a vistoria olha outras coisas, só que não daria para levar o carro assim, porque é até arriscado, né, andar no trânsito com o carro assim. E aí eu tive que deixar no mecânico, passou o tempo da vistoria e provavelmente eu vou ter que pagar multa. Ainda não chegou, mas já estou ciente de que eu vou ter que pagar multa por ter demorado mais de 30 dias para fazer a transferência, né, de dono. E aí o perrengue que eu passei com esse carro assim é que, como eu não estava indo para muitos lugares, esperando mecânico, que aqui é bem difícil em relação a isso também, porque teve mecânico que não quis mexer. Fui eu um dia no mercado, que é aqui próximo, né? Um mercado muito mais próximo do que esse do vídeo que tem gravado aí. E quando eu fui subir aqui, que é uma subida enorme, o carro parou de acelerar no meio da subida. Assim, no meio não, quase no final da subida já. E eu tive que voltar de ré e já era noite e eu quase bati no muro que tem do lado, né? Do lado. E eu fiquei muito nervosa, tive que voltar de ré, parei o carro. E aí, pra melhorar, o que acontece? Chegou outro carro querendo subir. Eu lá no meio do caminho, parada. Graças a Deus, eram duas moças, assim, que me ajudaram nessa parte. Porque a moça tirou o carro dali pra mim, porque eu parei tão encostado no muro que eu tava com medo de bater. Eu falei, moça, não sei sair daqui. Ela ainda tentou subir com o carro, mas aí o carro já tava com defeito. Aí ela tirou o carro de lá pra mim, eu liguei pro meu pai me ajudou a subir com o carro. Foi muito difícil, mas como meu pai já sabe dirigir melhor, ele conseguiu subir. E depois disso, deixei o carro parado mais alguns dias até conseguir o mecânico. E aí consegui, paguei um dinheirão suado. E agora o carro está bom. Sufoco demais, gente, mas vai vivendo porque é interessante no final. A gente pensa que vai comprar um carro para aprender a dirigir, a gente tem que aprender a mexer no carro. Então, sobre dirigir, eu passei esse sufoco aí, que eu pensei que eu ia bater no muro. Graças a Deus o freio tava bom, pelo menos. Mais um sufoco que eu passei, que eu fiquei em dúvida se o freio estava bom e eu não quis arriscar, é que enquanto eu estava numa descida, tinha um caminhão na frente, descarregando. Na verdade, estava carregando alguma coisa, né, enchendo o caminhão. Eu fiquei esperando. Eu desliguei o carro, puxei o freio de mão, só que eu não tive coragem de tirar o pé do freio, porque quando eu começava a tirar o pé do freio, eu sentia que o carro estava fazendo um... E aí eu fiquei com medo, tirei não. Fiquei com medo do carro descer e eu bater no caminhão. Fiquei agarrada com o pé no freio e o freio de mão puxado. Ah, outra coisa que vocês já viram aí, eu tive que comprar ferramenta, gente, pra fuzucar nesse carro, pra descobrir onde estava vazando e graças a Deus eu consegui ajeitar, agora não tá vazando mais dentro. E assim, não era questão de vazamento em si, não, era a bordinha que tava sem... Eu não sei o que houve, tava descolada aí que tava entrando água dentro. Peguei, passei silicone, tá tudo ótimo, vocês já viram aí num vídeo também. Então aprendi a desmontar o carro todo. O bom de ser nosso é que a gente não fica com muito nervoso se vai estragar ou não. Eu fico um pouquinho, mas pelo menos é meu, se estragar é meu, se precisar comprar alguma coisa, depois a gente rala, sofre, mas compra. E ninguém vai ficar perturbando a nossa cabeça, né? Porque é horrível mexer nas coisas dos outros e sem querer estragar alguma coisa, que acontece, né? Então quando é nosso é melhor. Agora dirigindo, gente, mas o sufoco que eu passei foi para estacionar. Esse carro ainda está sem o sensor de ré. Eu já até comprei, só que eu preciso aumentar os furinhos de colocar lá, porque o para-choque tá com um furinho muito pequeno. E aí esses dias eu fui estacionar, fui dar ré, passei em cima de uma garrafa. E fez um barulho tão grande, parecia que eu tava quebrando o osso de alguém. Parecia que eu tinha passado em cima do gato, que tem gato solto por aqui. Eu fiquei desesperada para olhar. Saí do carro, graças a Deus era uma garrafa, não tinha batido em nada, mas fez um estalo tão grande que eu me assustei muito. Olha só que perrengue que a gente passa. Ah, e o sensor de ré eu preciso colocar porque às vezes eu não tenho a percepção de quanto eu posso ir pra trás. Eu acho que na verdade nem pra frente eu tenho tanta noção assim. Digo pra estacionar, sabe? Se o carro vai bater ou não. Aí eu faço aos poucos, saio, olho. Eu prefiro fazer assim pra não acontecer nada. Eu vi algumas perguntas aqui também sobre acelerar na subida.
de fazer esse ponto da embreagem, esse carro eu tô achando muito mais fácil, porque ele é mais forte. Esse é 1.4, se eu não me engano. O FordCar é 1.0. Então, qualquer ponto da embreagem que eu fazia no FordCar e soltasse um pouquinho a mais, o carro já morria ou andava. Então, isso era ruim. Eu digo isso na subida, né? Então, se eu soltasse no ponto da embreagem e tirasse o pé do freio, o carro voltava. E eu ainda não me acostumei a fazer com o freio de mão puxado. Não conseguia. Exige mais concentração, porque o freio de mão é duro, eu não vou conseguir apertar com o dedão. E é isso. Com o carro atual eu acho mais fácil, porque ele não morre à toa, ele é mais forte. E aí eu também tô descobrindo que não adianta só fazer o ponto da embreagem, né? Tem que ir acelerando um pouquinho. Tem um pouquinho de dúvida em relação a isso ainda estou treinando, mas já consigo me dar melhor. Outra coisa que eu percebi também, gente, que quando eu estou dirigindo, eu tô tomando mais cuidado, que aqui tem muita curva. E às vezes a gente vai virar a curva, por exemplo, pra cá, a gente vira, eu não consigo ter a noção da visão do carro, não sei se vocês vão me entender, por conta daquela lateral. Então antes eu só virava e esperava ver o que ia aparecer depois da curva, mas percebi que isso é muito perigoso, né? Calma aí, vou tentar explicar melhor. Porque às vezes a gente vira, por exemplo, o carro tá aqui, o vidro da frente tá aqui. E quando a gente vira, a lateral do carro, às vezes tapa um pouquinho a visão, a nossa visão. Então o que eu tenho feito? Às vezes, vocês vão perceber quando eu estou dirigindo, que eu dou uma jogadinha pra frente, pra eu não perder a visão toda do vidro. Sabe? Porque eu fiquei pensando que uma vez eu quase bati com o FordCar por conta disso. Que eu fui virar a curva, e aí como essa lateral que ela dá uma tapada enquanto o carro tá virando a curva, quando eu cheguei mais na frente, eu não consegui ver que tinha carro na minha frente parado. Então hoje em dia eu dou uma viradinha assim para a parte da lateral do carro não me atrapalhar de visualizar tudo. Eu acho que a gente vai aprendendo isso com a prática também, né? Porque qualquer detalhezinho, gente, é melhor evitar. Acidentes, graças a Deus, eu ainda não cometi. Só assim, incidentes, né? De passar em cima da calçada, passar em cima do meio fio, né? Mas assim, são coisas básicas. Eu ainda demorei um pouquinho pra pegar o jeito desse carro, que ele é maior. E é diferente, mas esse é muito mais macio do que o FordCar. Esse dá pra ajustar o volante, levantar o banco mais. Eu acho isso legal. O FordCar deixa a gente meio baixinho, mas também é tudo questão de costume, gente. Depois a gente acostuma. São detalhes, mas que a gente vai percebendo de diferença de carro, né? E é isso, pessoal. Foi mais um bate-papo aqui. Vocês vão ver daqui a pouco vídeos de eu dirigindo mais por aí. Só preciso entrar de férias antes da faculdade. E aí eu gravo mais, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu tento responder. Gente, sou recém-motorista, então vai com calma. Tem muita coisa que eu não sei responder, não. Mas vamos aprendendo juntos. E é isso. Enfrentem os medos. Não enfrente o medo na rua, em si. Primeiro enfrente a sua mente pra você ter tranquilidade de entender também que você é capaz. Para de achar que é incapaz. Tira essa mentira que colocaram na tua mente. Você é capaz sim. Principalmente se você tem carteira, tá? Você comprou a carteira ou você tirou a carteira? Se você tirou, você tem capacidade sim. O que acontece é que às vezes a gente tem que trabalhar, isso aqui, antes de trabalhar a parte prática em si, tá bom? Mas trabalhe isso e não se esqueça que você é capaz, tá? Deus não criou ninguém incapacitado, não. Deus deu dons pra gente. E Deus deu algo muito especial pra gente, que é o oposto do medo, que é a fé, tá? Então se você tá sentindo medo é porque você não tem tido fé. Tenha fé que você é capaz e se esforce pra conseguir, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e tchau, tchau.